Seja bem-vindo à 115ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede para determinar no campo dos números reais o conjunto verdade das inequações do item A, B e C. Bom, começando aqui a resposta, resolver esse exercício pelo item A. Tem aqui, ó, 3x mais 2 sobre x mais 3 menor ou no máximo igual a zero. Como é que eu resolvo isso? Bom, primeiramente preciso identificar que eu tenho o quê? Duas funções aqui, f de x sobre g de x. A inequação quociente. A inequação quociente é simplesmente uma função sendo dividida por outra. É uma função sendo dividida por outra e tendo um limite, né, que pode ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Bom, identificando elas, o próximo passo é achar as raízes para estudar os sinais. Para achar as raízes das minhas funções polinomiais do primeiro grau que eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou igualá-las a zero. Então, vou pegar aqui, ó, f de x, vou igualar a zero. 3x mais 2 igual a zero. Pego 2 passos para o outro lado, né? Se aquele está positivo, do outro lado fica negativo. Para isolar o x e ter a minha raiz, o que eu preciso fazer? Pegar o 3 aqui, que está multiplicando o x, passar para o outro lado. Só que se aquele multiplica, do outro lado, ele divide. Então, vou ter x igual a menos 2 terços. Essa é a minha raiz da minha f de x. Minha g de x vai ser muito mais fácil. X mais 3 igual a zero. Pego o 3 que está positivo, passo para o outro lado, fica negativo. X igual a menos 3. Esta é a raiz da minha g de x. Agora que eu tenho as minhas raízes, eu posso estudar os seus sinais. Minhas funções, tanto a minha f de x quanto a minha g de x, são crescentes. Por quê? Porque o valor que multiplica x é um valor positivo. Aqui eu tenho 3 multiplicando x, aqui eu tenho 1 multiplicando x. Aí você pode dizer, calma aí, não tem nada escrito aqui, mas calma. O 1 não se escreve porque qualquer coisa multiplicada por 1 dá ela mesma. Se vocês lembrarem aí da tabuada do 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, né? Então, 1 vezes x, x. Por isso que não se convencionou, né, a não se escrever o número 1. Mas este número 1 é o valor do coeficiente angular. Agora, prosseguindo, eu tenho esses valores, tenho aqui os sinais das minhas raízes. E toda função crescente tem essa configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, correspondente de y positivos. Para qualquer x menor que o valor da sua raiz, correspondente de y negativo. Se você quiser testar, é muito simples. Imagine pegar aqui, ó, no x, botar um valor maior que menos 2 terços. Vamos supor que eu botar aqui, ó, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Quer dizer o quê? X igual a 1, y igual a 5. Agora, vamos supor que eu bote outro valor aí, ó. Por exemplo, meio. Eu também vou ter um valor positivo. 3 vezes meio dá o quê? 3 meios, que é igual a 1,5. 1,5 mais 2, 3,5. Se eu vier para cá, ó, a mesma coisa. Qualquer x aqui que for maior que o valor da raiz, vai me dar o quê? Um valor positivo aqui. Para qualquer x menor que o valor da minha raiz, vou ter um valor negativo. Agora, então, ó, vamos prosseguir aqui. Eu tenho as minhas duas funções, tenho seus sinais. Eu vou fazer três linhas, uma embaixo da outra. Uma para minha f de x, uma para minha g de x, uma para minha f dividida pela minha g de x. Nas linhas, eu vou marcar os sinais e as minhas raízes. Por exemplo, tem aqui a minha f de x, vou marcar a sua raiz e vou escrever os seus sinais. São o quê? Negativos antes da minha raiz, positivos após. Pego para minha g de x, faço a mesma coisa. Negativos antes, positivo após. Próximo passo, ó, perceba que aqui eu tenho um círculo totalmente preenchido e aqui eu tenho um círculo vazio. Por que isso? Qual é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma fração. Essa divisão aqui, ó, é uma fração. E pela regra, o denominador de uma fração não pode ser zero. É por isso, ó, que aqui eu tenho um círculo vazio para minha g de x, para a raiz da minha g de x. Quer dizer o quê? Que a raiz não faz parte da solução. Porque se ela fizer, o que vai acontecer aqui? Menos 3 no lugar do x, eu vou zerar o denominador. O denominador não pode zerar. Isso é uma impossibilidade. Ele não pode zerar. Como ele não pode zerar, a raiz do denominador
não pode fazer parte da solução. Portanto, ó, aqui ó, menos 3 não faz parte da solução. Mas os valores que estiverem acima ou abaixo podem fazer parte. Agora, como que eu vou saber os valores que vão fazer parte dessa solução? Muito simples. Vou dividir os sinais. Regra de divisão entre sinais negativos e positivos. Vamos lá. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por positivo, positivo. Agora a equação pede o quê? Ó, valores menores ou iguais a zero. Onde é que eu vou ter esses valores menores do que zero? Onde é o único intervalo onde eu tenho valores abaixo de zero? É entre o quê? Menos 2/3 e menos 3. Sendo que menos 3 ó, não faz parte da solução, mas o menos 2/3 faz. Por quê? Porque se eu colocar menos 2/3 aqui no lugar do x, o denominador não zera. O que zera é o numerador. E o numerador ele pode zerar, o denominador que não. Então, prosseguindo aqui, ó, qual é a minha solução? Meu conjunto verdade vai ser o que? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3 e menor ou igual a menos 2/3. Agora, indo para o item B, a mesma coisa, só que agora eu procuro ó, maiores ou iguais a zero. Maiores ou no mínimo igual a zero. Tenho minhas duas funções, são duas funções decrescentes. Ó. Aqui eu tenho menos 1 multiplicando x, esse sinal negativo representa isso, ó, menos 1 multiplicando x. Aqui eu tenho menos 2 multiplicando x. O que eu vou fazer aqui? O mesmo de antes, vou achar as raízes. Para achar as raízes, basta igualar a zero e isolar o x. Para isolar o x, ó, primeiro passo, pego o 4 positivo, passo para o outro lado, ele fica negativo. Segundo passo, pego o menos 2 que está aqui, ó, multiplicando x, passo para o outro lado, ele vai dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 2, 2. Portanto, a raiz da minha f de x, ó, x igual a 2. Venho para a minha g de x, faço a mesma coisa. Menos x menos 5, igual a 0. Pego o 5 negativo, passo para o outro lado, ele fica positivo. Esse valor aqui negativo, lembra que eu disse? Significa que tem menos 1 multiplicando x. Então, eu vou passar ele para o outro lado. Ao passar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Porque se aqui ele multiplica, do outro lado dele divide. Então, 5 dividido por menos 1, menos 5. Portanto, a raiz da minha g de x, menos 5. Tem as minhas raízes? Estudarei os seus sinais. Ambas funções são decrescentes. Isso quer dizer o quê? Que para qualquer x menor que o valor da minha raiz, coeficiente de y positivo. Para qualquer x maior que o valor da minha raiz, correspondente em y negativo. Testando aqui, ó, basta substituir no x. Vamos supor que eu venho aqui no x, ó, boto x igual a 1, menor que 2, né? X igual a 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 4, 2. Bota um número negativo, menos 1 aqui. Então tá, menos 2 vezes menos 1 dá o quê? 2 positivo. 2 positivo mais 4, 6. Então qualquer x que eu coloque aqui abaixo de 2 ó, vai me dar um valor positivo. Para qualquer x maior que 2, valor negativo. Boto 3 aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Bom, agora que eu tenho aqui os meus sinais, que eu vou fazer o mesmo do item anterior. Ó. Vou fazer 3 linhas, uma para minha f de x, uma para minha g de x, uma para minha f sobre a minha g de x. E vou o quê? Colocar os sinais. Tem aqui ó, a raiz da minha f de x. Antes dela, ó, sinais positivos, após sinal negativo. Vem aqui para a minha g de x. Antes da minha raiz, sinal positivo. Depois da minha raiz, sinal negativo. Perceba aqui, ó, o menos 5 não faz parte da solução. Ó. Intervalo aberto aqui, ó, o círculo vazio. Por quê? Lembre-se, eu não posso zerar o denominador de uma fração. O numerador eu posso, denominador nunca. Portanto, a raiz da minha g de x jamais será parte da solução. Os valores abaixo ou acima podem ser, mas ela não. Então, vamos lá. Regra de divisão entre sinais. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por negativo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Sendo assim, quais serão os intervalos que farão parte da minha solução? Eu preciso, ó, maiores ou no mínimo iguais a zero. Onde é que eu vou ter isso? Ah, só aqui e aqui. Isso quer dizer o quê? Que x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 5
ou maior ou igual a 2. Porque daqui para cima, ó, eu tenho o quê? Valores no mínimo ou maiores ou iguais a 0. Bom, agora indo para o item C. 3x mais 3 sobre menos 2x menos 5 menor ou no máximo igual a 0. Bom, tem aqui minha f de x, minha g de x. O mesmo processo dos itens anteriores, eu vou o quê? Achar as raízes. Vou igualar a 0. Então tenho 3x mais 3 igual a 0. Agora eu tenho 3 vezes x igual a menos 3, porque 3 positivo aqui, passa para o outro lado da igualdade, fica negativo. X, portanto, vai ser igual ao quê? A menos 3 dividido por 3, isso dá menos 1. Raiz da f de x, x igual a menos 1. Vem aqui para minha g de x. Menos 2x menos 5 igual a 0. Pega o menos 5, passa para o outro lado, então ele vai ficar positivo. X, portanto, vai ser igual ao quê? A 5 dividido por menos 2, ó, que estava aqui multiplicando x. Se aquele multiplica, do outro lado ele divide. Portanto, a raiz é menos 5 meios. Agora, prosseguindo, ó, vou o quê? Identificar os sinais. Minha f de x é uma função crescente. Coeficiente angular, ó, positivo. Minha g de x, decrescente. Coeficiente angular, ó, valor que multiplica x aqui é negativo. E isso quer me dizer que, para minha f de x, toda função crescente possui correspondente em y positivo para qualquer valor de x maior que a sua raiz. E correspondente de y negativo para qualquer valor de x menor que o valor da sua raiz. Minha g de x é uma função decrescente, quer dizer então que para qualquer x menor que o valor da minha raiz, y positivo. Para qualquer x maior que o valor da minha raiz, y negativo. Agora, prosseguindo, tem aqui, ó, vou traçar minhas 3 linhas, uma para cada uma das minhas funções. Lembrando ó, que a raiz da minha g de x jamais será parte da solução, porque se ela fizer parte, ela vai zerar o meu denominador e eu não posso. Então, ó, intervalo aberto aqui nela, ó, ciclo vazio. Agora, tracei as 3 linhas, coloco os sinais das minhas raízes. Aqui para minha f de x, ó, minha raiz é menos 1. Após ela, ó, valores positivos. Antes dela, sinais negativos. Raiz da minha g de x. Antes dela, função decrescente, correspondente em y positivo. Após ela, correspondente em y negativo. Agora, o que eu vou fazer? A divisão de sinais. Negativo dividido por positivo, negativo. Negativo dividido por negativo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Então, onde é que eu tenho os valores que atendem a minha equação? Aqui, ó, menor ou no máximo igual a 0. Onde é que eu vou ter isso? Para qualquer x inferior a menos 5 meios, ou para qualquer x igual ou maior a menos 1. Portanto, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que 5 meios ou maior ou igual a menos 1. Essa é a solução do item C. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.